bem-vindos ao FAPcast e hoje eu tenho a honra de receber o diplomata do Brasil, Bruno Imparato, nosso ex-aluno de cinema. Seja bem-vindo. Obrigado. Legal estar aqui de volta. Você como ex-aluno de cinema e hoje, estando nessa função de diplomata, como é que a FAP influenciou sua vida para você chegar até essa trajetória? Bom, a minha trajetória de vida e acadêmica também é um pouco diferente. Eu comecei 11 cursos universitários e fui largando. 11? É, Uau! eu acabei me formando aqui em cinema, eu fui bolsista aqui e me formei em relações internacionais na USP. Eh, Cinema faz uma grande diferença para minha vida, para o meu estilo de trabalho, que a gente negocia. O diplomata ele tem essa função de ser um negociador do Brasil, de representar os interesses e, muitas vezes, por mais legítima que seja a proposta, como a um tema que eu levo agora, eu sou um dos que trabalham com o tema, né, que é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é super legítimo, é uma coisa justa, é legal, com baixo custo, com alto impacto, só que vão ter países que não querem. Vão ter sempre países que vão, suspeitar, ter o pé atrás, por inúmeras razões, e você tem que empacotar, você tem que criar uma narrativa, você tem que criar uma história para vender. Isso porque quando são coisas mais difíceis, aí sim você precisa de uma história, mas até as coisas mais fáceis e mais palatáveis, você precisa de convencimento, você precisa, construir a história que vai fazer aquela pessoa aderir à tua proposta. E isso eu uso muito do cinema. Em termos de postura também, o cinema hoje é muito globalizado, então as negociações também internacionais dos movimentos de filmes, elas acontecem. Você já morou nos Estados Unidos, na Argentina, e isso antes de você cursar a graduação aqui de cinema. Qual foi o primeiro idioma que você aprendeu antes de você cursar cinema aqui na FAP? E você já sabia nessa época que você queria ser um diplomata? Bom, o primeiro idioma que eu aprendo é o inglês, que minha família vai para os Estados Unidos, né, por buscar oportunidade de trabalho. Eu aprendo lá na escola pública, na raça, com 7 anos. O espanhol, falava assim, meu avô era de origem espanhola e eu sentava muito com ele para ver CNN em espanhol e ele Chavo del Ocho. E então já peguei um pouco, depois fiz uma aulinha aqui, outra ali, morei na Argentina, um tempo e daí peguei o espanhol mais forte. Hã, e bom, a última língua que eu aprendi foi aí para passar no concurso de diplomacia, que foi o francês, que eu aprendi um pouco mais estudando, tal, que daí certamente foi a mais difícil, que não foi aprendida de forma orgânica e natural, né. Eu esqueci a última parte da tua pergunta. Era com relação a ter morado em outros países, depois quando você decidiu que você queria cursar cinema, Hum. eh, se essa facilidade para aprender outras línguas já te influenciou para Ah, sim, isso? sim. Bom, eu não sempre quis ser diplomata, não é uma coisa que estava sempre na minha cabeça. Eu mudei de ideia muitas vezes, né? Comecei diversos cursos universitários, filosofia, economia, administração pública, inúmeros. E não era uma ideia clara, até porque a maior parte da população não sabe o que é um diplomata, não sabe o que faz um diplomata. Por vezes ouviu falar o nome diplomata, né, eh, já apareceram alguns diplomatas em novelas brasileiras, que daí às vezes a pessoa sabe mais ou menos o que é, porque já viu numa novela, mas é uma coisa um pouco que é muito distante, né, de todo mundo, da população como um todo. Então, até eu entender que existiam os diplomatas, o que faziam, tal, e entender que eu, me sentia adaptado a isso, e pra buscar essa carreira demorou muito tempo, né, não teve nada a ver com as minhas formações, apesar de eu fazer relações internacionais também. Eh, e o cinema veio naturalmente, assim, eu sempre fui muito ligado à cultura, e sempre gostei muito de cinema, tal, e foi uma coisa que eu busquei, e consegui fazer porque eu tive bolsa, e foi uma experiência muito boa trabalhar com cinema. Tem muitas dificuldades, muita gente difícil, eu diria que tem mais gente difícil no cinema do que na política,
E olha que isso é dizer muito, então passei por poucas e boas mas não me arrependo não, acho que foi super útil e necessário para minha vida. E quando foi o momento que você decidiu que você ia prestar o concurso do Itamaraty, e como é que foi essa preparação para o concurso? Você prestou mais de uma vez? Tá, o momento que eu decidi que eu ia prestar o concurso para o Itamaraty, eu estava concluindo o meu TCC aqui da FAAP de cinema, e Tranquilo, momentos tranquilos, você estava é, fazendo um filme, é, né, porque o TCC de cinema aqui da é. FAP é um longa que os alunos precisam entregar em grupo. Eu era o diretor e roteirista do filme, e, eu estava nesse processo e teve um diretor de cinema muito importante, que era o Carlos Reichenbach, o Carlão. O Carlão era um cara super legal e eu fui atrás dele, que ele tinha a sessão do Comodoro no Cine Sesc, pra conhecer ele e tal, e ele já tinha atuado num filme meu, num outro curta. Daí quando veio o Carcamanos eu queria que ele atuasse, ele tinha topado. Ele ia fazer um agente da KGB, que era um personagem lá, que o Carlão era alto, né, filho de alemão, tinha essa cara de brancão, assim, e tal. E o Carlão passou mal, não pôde fazer o filme, teve que fazer uma cirurgia e acabou morrendo em decorrência da cirurgia. E daí eu fui no enterro o velório do Carlão, no Museu da Imagem do Som, MIS. Fui com um amigo meu, que fez cinema aqui comigo também, o Luiz Vilaverde, eh, que também admirava muito o Carlão, tal, conhecia, e a gente ficou muito desgostoso, porque a gente viu muita gente que mal conhecia o Carlão, que nunca tinha sequer que não conhecia, não é que mal conhecia, porque, a gente conhecia pouco o Carlão, né, era uma coisa de admiração, de ir atrás, de ouvir conselhos e tal, mas, lá para ser visto, trocando cartãozinho, e tal, e aquilo bateu muito errado na gente. O Luiz continuou com o cinema, mas eu decidi que eu ia largar. E daí eu decidi que como eu vou fazer relações internacionais, que eu ia procurar uma forma, um concurso público, e tal, e eu falei: "Pô, vou ser diplomata". Eh, e foi assim que eu comecei a estudar. Eu ainda estava terminando o cinema aqui, ainda fazia RI na USP, ainda trabalhava com cinema, tal, eu tive que mudar a minha vida toda. Eu terminei o TCC aqui, ainda fiz foi mais 6 meses, né, daí eu ainda fiz mais um ano e meio, de relações internacionais na USP, Tudo isso trabalhava já no preparo é, pré-preparo para o concurso. já estudando, tal, e daí eu continuei estudando, antes de me formar foi um ano e meio, de me formar em relações internacionais, foi um ano e meio estudando e depois de formado foram 3 anos e meio, ao todo 5 anos, que é a média do tempo da minha turma que entrou, é a média de tempo de estudo. Eh, o o estudo para o concurso da diplomacia é bem sacrificado, é uma prova, bem São 3 difícil. fases. 3 fases. A primeira é uma fase teste, no sistema espanhol, que para quem é de São Paulo é bem desconhecido, que são 4 afirmações por questão, cada uma vale 0,25. Uhum. Cada uma que você acerta, se você fala se está certo ou se está errado, você ganha 0,25. Se você erra, você perde 0,25. Então a nota da questão é de +1 a -1. Então a prova tem 73 questões desse tipo, a tua nota pode ir de -73 a +73. Entendi. E a nota de corte dessa primeira fase fica em torno de 45, 46. Então você não pode errar, você não pode errar. É melhor você deixar em branco do que errar. Então aprender esse sistema é muito difícil, porque em São Paulo não se usa esse sistema. Esse sistema é usado majoritariamente pela UNB, a Universidade Nacional de Brasília, eh, e por isso, como o Itamaraty é lá, tal, acabou se adotando esse sistema. Quem é de Brasília é favorecido porque está acostumado com o sistema, a Uhum. gente não. E a Eh, segunda fase? a segunda fase é uma prova escrita de português, longa, longuíssima, e uma prova escrita de inglês, longuíssima, longuíssima. E a terceira fase, daí são provas escritas de história do Brasil, de política internacional, de geografia, de economia, de direito constitucional e internacional, e administrativo também, e uma que é dividida metade, metade, mas escrita também de francês e espanhol. Para os nossos alunos que estão cursando o RI e outros cursos e têm vontade de seguir uma carreira diplomática, o quando você foi aprovado,
na prova. A partir daí, como é que a sua vida começou a mudar e como funciona a rotina de um diplomata no Itamaraty recém-chegado, até Tá. você conquistar a cadeira que você tem hoje? Eh, bom, quando eu passei, né, eu dava aula de inglês para sobreviver, assim, sobrevivia com dificuldades, assim, também, apoio familiar também. Já morava em Brasília ou ainda Não, não, estava São aqui em São Paulo. Paulo? É. E daí é um alívio tremendo, né, você passar e falar: "Pô, agora eu vou ter um salário". Só que, a gente passou a minha turma é da prova de 2017, mas teve um atraso burocrático na época do governo, e eles só empossaram a gente. Empossar é quando você assina o livro Uhum. e começa a ser de fato aquela profissão e receber e tal, não sei o quê, em 15 de janeiro de 2018. Daí, o que acontece? A folha de pagamentos do Itamaraty, ela fecha no 14 de janeiro. Então, a gente entrou depois que a folha tinha fechado. Então, você sempre recebe após, né. Então a gente ficou os 15 dias de janeiro lá, tendo que estar lá e tudo, sem receber, e a gente só recebeu depois, no final de fevereiro, daí um salário e meio, né, mas ficam 45 dias sem receber, e eu não tinha dinheiro nenhum. E até um grande amigo meu, que é o Manuel Gomes, ele me emprestou, R$ 15.000 na época para eu conseguir comprar terno, pra conseguir alugar um lugar para ficar em Brasília, para as coisas básicas, assim. Eu sobrevivi com esse dinheiro dele e paguei assim que eu recebi. E também um outro grande amigo que também virou diplomata pouco tempo depois, 2 anos depois, que é o Arthur Beltrame, ele me deu a passagem para eu conseguir ir pra Brasília. Então foi um começo muito duro, assim, mas que eu contei com a ajuda de amigos que me apoiaram e me fizeram chegar onde eu cheguei. E é interessante a gente fazer esse paralelo com o cinema, que é a graduação da sua formação, porque normalmente para a gente concluir alguns projetos cinematográficos, quando a gente tem a isenção de recursos, esse mesmo movimento É. acontece. Você pede a locação da casa de um amigo, Ah, alguém dá as passagens, alguém banca, e aí isso também vale para empresas, né, que vão sim, terceirizando os serviços. Então eu acho que a graduação em cinema também pode ter te dado essa certa habilidade de captação de recursos de maneira sim. indireta. Eu tenho, sorte de ter muitos amigos, e preservar essas amizades, porque eu considero muito importante, assim. Eu sou talvez uma das minhas maiores qualidades é que eu sou um amigo leal e dedicado. E os meus amigos também são leais e dedicados a mim, e eu acho super importante, assim, é uma coisa, eh Quais são hoje as suas principais responsabilidades, e em que momento você se deu conta do tamanho do cargo que estava incumbido? Foi logo na aprovação do concurso ou foi quando você chegou no Itamaraty pela primeira vez? Bom, agora eu represento, o Brasil na missão do Brasil na ONU, né, em Nova York. Cada diplomata que está lá tem seu portfólio de temas, né. O meu portfólio é amplo, né, que combate à fome e à pobreza, nutrição, agricultura, habitação, cidades, transportes, eh, comissão de estatística, fundo, IBAS, que é Índia, Brasil, África do Sul, que é um fundo de apoio para a cooperação Sul-Sul. São temas diversos, né. E então é basicamente isso que eu faço hoje. E eu negocio em nome do Brasil esses temas, né, tudo que a ONU, lida em relação a isso, de uma forma ou de outra, no que concerne ao Brasil, eu que vou tocar, né. A gente teve aí um momento de pandemia que agravou algumas questões que já eram problemáticas Uhum. aqui no Brasil. Quais foram os maiores desafios que você encontrou atuando nessas frentes depois da pandemia, nas suas negociações? Eu acho que eu falaria, bom, primeiro, durante a pandemia, eu estava no departamento cultural e educacional do Itamaraty, né, atuando, mas assim, começou a pandemia, a gente teve que lidar com os brasileiros que estavam presos no exterior. E o Brasil é um dos únicos países que faz isso, já fazia antes, continua fazendo, que a gente resgata os nossos cidadãos. E a gente faz isso sem custo para eles. E daí eu me voluntariei para ingressar
na equipe de crise da Covid, então de Brasília, né, mas a gente ficou, cuidando desses brasileiros, atendendo telefone, falando com eles, tentando conseguir acordo com companhia aérea, conseguir avião para tirar o pessoal de lá, lidando com muitos problemas. Tinha o pessoal que estava absolutamente desesperado, por razões óbvias e justas, mas que estavam, passando por crises, ameaçando se matar, e a gente tinha que também ter um trabalho muito de terapeuta, de ficar falando, batendo um papo, segurando a onda e falando: "Cara, não é má vontade do governo brasileiro, na verdade o governo brasileiro talvez seja tenha a melhor boa vontade para os seus cidadãos, mas, não dá, eu não consigo, o aeroporto de onde você está trancado, o governo não libera, a gente está tentando negociar para eles liberarem excepcionalmente e tal, não sei o quê". E falando pra pessoa ficar bem, tentando dar apoio e tal. Ali gera uma função de triplomacia, né, a É, relação entre governos e entre os cidadãos também. é. Mas nos temas que eu cuido agora, a gente teve depois da pandemia, como resultado da pandemia, né, você teve um aprofundamento tanto da fome quanto da pobreza, no Brasil de forma, profunda, né. Os anos de 2020 a 2022 viram um crescimento, né, da pobreza e da fome, mas a gente conseguiu reverter isso. A gente está mitigando esses efeitos perversos da pandemia, né, efeitos colaterais perversos da pandemia, e a gente, e daí em 2024, quando vem a presidência brasileira do G20, a gente cria essa aliança, né, como uma proposta para a nossa presidência, e todo o G20 adere, mas também outros países, né. Hoje a gente já tem por volta de 100 países que são membros da aliança, inúmeras organizações internacionais, bancos de desenvolvimento, bancos de financiamento internacional, e, isso, de certa forma, eh, a gente teve que tirar da inércia muitos países e explicar para eles que é importante, países que às vezes têm uma perspectiva extremamente, monetarista, eh, entenderem, a gente explicar que você combater a fome e a pobreza vai trazer ganhos para todo mundo. Então não é só que algumas pessoas vão, parar de morrer, é que os negócios vão crescer também. Então explicar isso foi muito importante e E acaba tirando a sobrecarga do sistema de saúde. sim, claro. Então, a pandemia ela teve esse caráter muito perverso, mas que a gente conseguiu usar e falar assim: "Ó, agora já acabou a pandemia e vocês estão vendo que a situação continua crítica, não era por causa da pandemia só, a pandemia agravou, a gente precisa atacar esse problema, porque esse é um problema que se vier outra pandemia ou vier uma situação de conflito, uma coisa assim, aí você pode quebrar um povo inteiro". E a gente está conseguindo. É uma manifestação internacional, de certa forma, né, é uma projeção internacional num programa histórico que a gente tem aqui desde o começo dos anos 2000, que é o Bolsa Família. É uma é diferente, tem várias propostas, e tal, mas é uma manifestação internacional desse princípio que guia o Estado brasileiro, né, porque a gente teve sucessões de governos muito diferentes, mas todos mantiveram o Bolsa Família, porque sabem que ele faz diferença, que ele melhora a economia do país. E salvou a vida de muita Muita gente. gente. Com relação a projetos e missões, antes da nossa entrevista começar, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você estava compartilhando alguns projetos que estão em andamento. Eu queria saber o que desses projetos você pode contar a público aqui no FAPcast e qual a sua atuação diplomática diante deles? Bom, tem diversos projetos, né, o Brasil sempre tem, a gente está agora na presidência da COP, a COP é a Conferência das Partes do Acordo Quadro, de Clima, é a 30ª COP. E será em Belém, né, então a gente está muito focado em organizar isso, é um evento gigantesco. Popularmente está sendo chamada de COP30. Exatamente, a COP30. E a gente, o presidente da COP é um embaixador, né, nosso, que é o embaixador André Corrêa do Lago, está liderando todo esse movimento,
está sendo tocada, né, pelo Itamaraty, pelo Ministério do Meio Ambiente, com o apoio de todos os ministérios, com o apoio do governo do estado do Pará, com a prefeitura de Belém, claro. E esse é um projeto que é o foco do Brasil para esse ano. A cada ano, um país tem que levar, carregar essa chama de esperança pelas questões climáticas, né? E é a vez do Brasil de fazer isso. O Brasil sempre teve uma atuação muito voltada para a questão ambiental. Isso daí já começa com a redemocratização. Você começa a ter uma visão um pouco mais séria para a questão ambiental. Depois vem a criação do Ministério do Meio Ambiente, inclusive que foi ministro, eu não sei se ele ainda é, ou se ele aposentou, mas que foi professor aqui da FAP, Rubens Recupero, foi o Um primeiro. um gigante É. legado. E então a gente sempre teve e diplomata também, né, embaixador Rubens Recupero. E a gente sempre teve esse legado muito associado à questão climática, já há décadas. Então é muito importante para o Brasil. Eu não cubro diretamente o tema, mas ele repercute em todas as temáticas. E a gente tem falado muito de questões, de como as questões climáticas afetam habitação, por exemplo, que é um dos meus temas, né? Que agora a gente tem a primeira brasileira que é diretora executiva da UN Habitat, Ana Cláudia Rosbach. Então, as questões climáticas, elas afetam de maneira desproporcional as habitações, principalmente as habitações mais vulneráveis socialmente. A pobreza, né, ela é aprofundada por questões climáticas também. Você tem uma seca, né, a pobreza e a fome, uma seca que elas vão se tornar, estão se tornando, já se tornaram, mas se aprofundará com a mudança climática, né, situações climáticas extremas, que não é só o aquecimento global, né? O aquecimento global é a média da temperatura, mas você tem variações extremas. Então você tem um calor muito grande e muitas vezes em lugares, por exemplo, onde eu moro agora em Nova York, foi um dos invernos mais rigorosos sei lá, 2 décadas, porque você desbalanceou o equilíbrio climático do mundo. Isso gera perda de colheita, que gera fome e Que geram novas cepas de novos vírus, também. novas doenças, novas configurações geográficas que também precisam ser, estabelecidas, né. Por Sim. exemplo, um reflorestamento das cidades, no sentido de preservação da área natural Uhum. do ambiente, para que a gente tenha uma diminuição das enchentes, uma Sim, economia de energia elétrica, em algum momento a água vai esgotar. Então, os recursos naturais precisam ser com preservados certeza. para que a manutenção da espécie humana seja mantida no planeta Terra, né. A gente tem às vezes a pretensão de acreditar de que o homem não é natureza, né, e na verdade o homem é natureza. E a natureza ela permite que a espécie humana continue aqui. A pandemia foi uma resistência graças às ciências, ao avanço da Fiocruz, da vacina Uhum. e de todo o movimento mundial, então a manutenção da vida humana, eh, grande parte foi preservada, a catástrofe poderia ter sido maior se a Sim, ciência não tivesse avançado tanto, mas às vezes nem sempre os recursos, feitos pelo homem poderão salvar o homem. Então é necessário os recursos sociais, ancestrais e a sabedoria também de outros povos, uhum. que não os povos capitalistas e globalizados, para que um diálogo de manutenção e preservação da vida natural seja instituído. Tô falando isso com base, enfim, vários livros de ciências sociais, filosofia, e por aí vai. Então essa discussão do tudo isso para falar do COP30, que é extremamente relevante e importante, que é sim um projeto que provavelmente você vai se lembrar para o resto da vida de ter feito parte. É, Agora para além disso, o que que radicalmente mudou na sua vida a partir do momento que você mudou de carreira? Da carreira de cineasta, de diretor, de roteirista, para uma carreira diplomática de fato? eh, já te respondo isso, mas eu só fazer um adendo dos saberes ancestrais, né, que é uma coisa, a gente está com um projeto agora no Itamaraty, que são formação de lideranças indígenas
o Instituto Rio Branco, né, que é a nossa academia diplomática, tal, para trazer um pouco mais essa perspectiva indígena, ao mesmo tempo que a gente explica como funciona o internacional, que é a nossa perspectiva, né. Eh, e também na COP, a gente tá adotando uma coisa que eu acho extremamente interessante, poucas pessoas sabem, mas a gente tá falando de um mutirão pelo clima. Mutirão é uma palavra tupi, é uma palavra que não existe nenhum no português de Portugal. E obviamente, na nossa carta a gente teve que explicar, detalhar um pouco, né, porque afinal é uma palavra, eh, que dos indígenas brasileiros, né, que é coletivo que se une para um bem comum, né, e para se ajudar e tal, e é isso que a gente está propondo muito também. Isso também já é uma ligação com trazer, eu acho que todo mundo aqui sabe o que que é um mutirão, mas acho que quase ninguém sabe que é uma coisa que só tem no Brasil. E é uma coisa que quando eu falo de habitação também. Principalmente porque o mutirão funciona por cooperação, que é algo que está relacionado à vida na tribalização e Exato. não no mundo É. hierarquizado, né, cada um tem uma função e a cooperação acontece. Só um outro adendo que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, tem um filósofo, o Eric Kaufmann, e ele escreveu um texto, os religio fazendo uma pergunta, né, os religiosos herdarão a terra, e aí ele diz que talvez os religiosos herdassem a terra, é um texto que já é um pouco antigo, assim, já é atual, mas não é tão contemporâneo quanto o momento que a gente está vivendo agora do COP30. E aí eu responderia para o Kaufmann que talvez os ancestrais herdassem a Terra Sim, exatamente por essa relação de cooperação. sim, Então fazendo uma comparação, talvez os religiosos tenham mais filhos do que os povos seculares, porém, a preservação da vida na Terra vai se manter através da cooperação, sim. que é um saber ancestral. É um saber ancestral e é uma coisa, muito associada à diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira, se você pensa nas características culturais brasileiras, todos os países têm problemas, todos os países têm qualidades, mas se você transformasse as nacionalidades em profissões, o Brasil seria um diplomata. As nossas características sociais, favorecem a diplomacia, essa ideia da cooperação, eh, o conversar com todos, o Brasil ele atua muito, a gente é um dos poucos países do mundo que tem relações com todos os países do mundo. A gente busca manter o contato com todo mundo. E é um povo que tem É, humildade, né, a gente sabe ouvir o que é sim, diferente, eu acho que, como nação mesmo, o sim, poder de escuta é algo muito raro, sim, você que lida com tantos países sim. e com tantos egos burocráticos, acho que você tem essa experiência para contar pra gente. Não, com certeza, a gente não é perfeito e nenhum país é perfeito. Alguns são mais imperfeitos que os outros, com certeza. Mas a gente continua mantendo, assim, as nossas posições, a gente busca diálogo, a gente busca apoio de, países que às vezes não concordam com a gente, mas muitas vezes a gente convence o porquê que é importante. E ser o Brasil falando isso é muito mais fácil, porque o Brasil é um país, eh, que tem a favorabilidade do mundo pela cultura que a gente construiu, pela nossa imagem. Todo mundo gosta do Brasil. Todo mundo gosta do Brasil, todo mundo quer saber da nossa cultura, conhece a nossa cultura, o nosso futebol, Agora, com o Oscar ganhando Ainda o Estou Oscar, Aqui, conhecem o nosso o nosso cinema. cinema, a nossa economia, que é uma das maiores economias do mundo, a nossa liderança política internacional, que sempre é uma liderança, a gente dita tendência, desde sempre, até eh, a gente já liderou essa coisa essa ideia de estar trazendo as pessoas para conversar, essa mediação, a gente faz muito isso, a gente às vezes ajuda que grupos ou países que não se entendam, sentem-se à mesa a pedido do Brasil para conversar. Eh, e isso a diplomacia brasileira faz muito bem. Agora, qual é o maior equívoco das pessoas ao pensarem na função de um diplomata no Brasil? Eu acho que o que começa, é que ninguém sabe o que um diplomata faz.
é muito difícil de explicar. Você tem inúmeras definições e tal, tem, algumas definições clássicas que é informar, relatar e representar. Você pode falar de negociar em nome do país. O que eu tento que eu acho que talvez seja um pouco mais fácil de entender é que o Brasil, o diplomata, ele é um intermediário para tudo que é internacional do país. Se tem negócios sendo feitos, vai ter um diplomata lá apoiando. Às vezes aqui de Brasília, cuidando de visão, que cuida do tema, o outro lá no posto, que está em qualquer país, vai ter um diplomata ajudando, facilitando. Promoção cultural, cultura brasileira sempre vai ter um diplomata envolvido, tentando divulgar, trazer um show, trazer mais espaço para o cinema brasileiro, para música. A música caminha de certa forma só, né? Mas isso sempre está importante. Qualquer negociação da ONU é um diplomata brasileiro que está lá representando os interesses do Brasil. Eh, Na área consular, quem está emitindo visto para o estrangeiro entrar no Brasil é o diplomata no exterior. Quem está cuidando de você quando você está no exterior, eh, perdeu o passaporte, vai ser o diplomata que vai reeditar teu passaporte e tal. Foi preso, é o diplomata que vai na cadeia te acompanhar, tentar te ajudar, leva kits de necessidade básica, como escova de dente, pasta de dente. Eh, Tudo que o brasileiro faz no exterior tem um diplomata ajudando de alguma forma, ou deveria ter. Às vezes o brasileiro, muitas vezes muita gente viaja para o exterior e não tem nenhum problema e não, nem lembra que existe um diplomata brasileiro lá. Se você lembrar que tem um diplomata, é porque você está com problema. A gente nunca pega caso fácil, assim, a gente. Isso, fazendo um paralelo para o mundo do cinema, a gente tem várias funções dentro de uma equipe Sim. cinematográfica, principalmente nessas produções de longas, mas também nas produções de curta também, a gente tem o diretor e a gente tem os assistentes de direção e os produtores. Uhum, Então acho que o diplomata se encaixa também nessa assistência de direção e nessa produção, tanto produção executiva quanto na produção mesmo uhum. operacional. O diplomata, ele tem, várias características que têm a ver com a produção, né, de cinema. A gente, como instituição, o Itamaraty é também o cerimonial da república. A gente organiza os eventos da república. E organizar evento é fazer produção. É, Eh trabalhar com comunicação. É, e eu já participei de vários. Tem alguns que são fixos no cerimonial e muitos são deslocados quando vem um grande evento por alguma especialidade, por ter preferência, por gostar de fazer aquilo, são deslocados para organizar esses eventos, né. Eu já fiz inúmeros eventos, foram sempre experiências incríveis, assim, histórias para contar, eh, coisas engraçadas, coisas terríveis. Mas o Brasil, a gente organiza evento como ninguém, assim. O Brasil é com certeza, isso eu falo com tranquilidade, é o país que melhor organiza eventos. A gente tem a flexibilidade, a gente sabe adaptar, a gente sabe quando a coisa dá errado, que algo terá que ser mudado. Você não pode seguir do jeito que tá. Outros países que às vezes têm essa percepção de uma organização, Londres, por exemplo, faria diferente. faria diferente, até, e não sai tão bom, porque os países que têm uma cultura de ser um pouco mais rígido, Alemanha, Japão, eh, eles não sabem lidar com as coisas, com o imprevisível. E evento só tem imprevisível. E daí eles fizeram tudo muito organizadinho, tudo planilhado, tudo informado. No primeiro minuto dá algo errado, eles entram em parafuso. Porque eles não conseguem lidar com a adaptação, com dar um jeito e tal. A gente é o oposto, né? A gente tá muito acostumado a lidar com isso, é parte da cultura brasileira, então a gente organiza evento como ninguém, assim. Você vê as posses, já estive em posses de diversos, presidentes internacionais e tal, nenhuma é tão bem organizada quanto a posse brasileira. A posse brasileira é um reloginho, é uma coisa perfeita, eh, que dá sempre tudo direitinho, tal.
mas lidando com adaptando o caos para o objetivo final, né. Agora, uma última pergunta: como você enxerga o cenário mundial, você que está fazendo parte dessas conferências e da ONU agora, daqui para frente, assim? Uma visão panorâmica mais positiva, mais otimista, Ah, ou estamos fadados ao catastrofismo? olha, eu acho que a gente nunca está condenado a nada. A gente sempre pode achar um espaço para um diálogo, e essa é a perspectiva brasileira. Eh, Existe uma mudança profunda no cenário internacional, mudança de perspectivas em países centrais, eh, e o Brasil continua sendo esse esteio do que a gente chama que é o multilateralismo, que é esse princípio que a gente tem que negociar, que os países têm que negociar e que as atitudes, individuais e individualistas dos países, elas sempre serão prejudiciais para todos, e especialmente para aquele país. No longo prazo, no curto prazo, mas a conta vem. E a gente vai continuar defendendo o diálogo, o multilateralismo, de sentar. A gente tem as Nações Unidas para isso. Se a gente tiver uma discordância, a gente vai votar, vai chegar num consenso. O respeito ao direito internacional, às leis internacionais, a, e a Carta da ONU, isso é muito importante. E, de fato, você tem algumas lideranças que estão, no mínimo, questionando essa estrutura e que estão trazendo uma instabilidade para o sistema. Mas eu acredito que o sistema é mais forte que isso e os países continuarem defendendo o multilateralismo, como é o caso do Brasil, diversos outros países da França, do Portugal, Angola, China, você A tem própria Itália, com o legado do antigo papa. agora com o Vaticano, né, que é membro da ONU, né, membro observador, é um país também de fato, né, ele tá agora nesse momento, né, vai ser de reestruturação, mas você tem um legado muito forte de um líder, né, do Papa Francisco, que era muito preocupado com as questões internacionais, que fez uma política de mediação de questões internacionais, por exemplo, a reaproximação, tudo bem que depois teve uma mudança de governo nos Estados Unidos e foi por água abaixo, mas teve a reaproximação dos Estados Unidos e Cuba. eh, o Papa Francisco foi a Cuba, foi aos Estados Unidos, ele mediou essa reaproximação durante o governo Obama. Eh, Ele teve uma preocupação muito grande, ele editou encíclicas sobre meio ambiente, sobre a relação dos povos, sobre direitos humanos, direitos básicos, que até para a Igreja Católica, que tinha uma posição muito conservadora sobre temas de LGBTQIA+, por exemplo, ele teve uma postura de um progressismo muito significativo. A gente não sabe quem vai ser eleito, isso é uma coisa imprevisível. Até o momento da nossa entrevista. É. E, mas ele deixou esse legado, né, esse legado, ele era muito próximo do Brasil, em muitos casos internacionais, a diplomacia brasileira, contou com o apoio da diplomacia do Vaticano e vice-versa também. Muitas vezes o Brasil ajudou o Vaticano em várias questões internacionais que o Vaticano, pela perspectiva do Papa, achava que tinha que evitar uma guerra, e fica esse legado, o pensamento diplomático do Papa Francisco foi, né, porque ele infelizmente faleceu, muito próximo do pensamento diplomático brasileiro. Que é também muito próximo de um livro do Edgar Morin, que é um filósofo francês ainda vivo com 102, 103 anos, que é o Fraternidade para combater as crueldades do mundo. Parabéns pela sua fraternidade, pelo seu ofício e uma honra receber você como nosso ex-aluno de cinema, diretor, diplomata e grande, negociador em prol dos direitos humanos. Meus parabéns. Obrigado. Até o próximo FAPcast.